Olá! O governo comemorou em março a mais baixa taxa Selic da história, 6,5% ao ano. A inflação também está abaixo dos 3% anuais. Mas a equipe econômica não consegue esconder o incômodo com os juros cobrados dos brasileiros que precisam recorrer ao cheque especial e dos que não conseguem quitar a fatura do cartão de crédito. É difícil aceitar taxas que passam dos 300% ao ano. Além de extorsivos, juros nesse patamar dificultam o consumo e a recuperação da economia. O presidente do Banco Central lembrou bem que juros não são definidos por decreto, com uma canetada. Então fica a pergunta, o que fazer? Como pressionar bancos e financeiras para cobrarem juros mais razoáveis? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje a deputada Ieda Crucius, do PSDB do Rio Grande do Sul. Ela é integrante da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Marcos Melo, professor de Finanças do IBMEC Brasília. Bernardo Pascovitch, diretor da Associação Brasileira de Fintechs. E o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul. Você, como sempre, é nosso convidado. Você consegue entender por que os bancos cobram juros tão elevados? Participe pelo WhatsApp 61 996202573 ou entre no nosso bate-papo aberto em youtube.com/Câmara dos Deputados. Senhoras, senhores, boa noite. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite para essa conversa. E eu quero começar mostrando aqui dois gráficos. O primeiro gráfico mostra a taxa Selic de agosto de 2016, que foi quando ela começou essa trajetória de queda, estava em 14,25% ao ano, até março desse ano, quando ela chegou a 6,5% ao ano. E tudo indica que em maio, na próxima reunião do Copom, ela deve cair um pouco mais, é essa a expectativa do mercado financeiro. E o outro gráfico, eu tenho aqui as taxas de juros. Aqui, em vermelho, a Selic. Em azul, o crédito pessoal, aqui são taxas médias. Em fevereiro desse ano, a taxa média do crédito pessoal estava em 125%, quase 126%. O cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito, em quase 311% ao ano. E o cheque especial, que aqui está em 324% ao ano, mas um levantamento feito pelo Banco Central na última semana mostra que há banco em que esses juros chegam a 526% ao ano. Então, esse gráfico aqui, a minha ideia com esse gráfico é mostrar a distância que existe entre a Selic e essas taxas de juros que são cobradas aqui. Aqui não dá para ver a queda da Selic tão grande como apareceu no outro gráfico, em função das proporções dos números ali, né? Mas dá para a gente ter a ideia de que a distância é muito grande. Então, eu começo a nossa conversa com o professor Marcos Melo, professor do IBMEC. Professor, na sua opinião, qual é a explicação para a tamanha diferença entre a taxa praticada, a taxa básica do mercado financeiro, a taxa Selic, e essas taxas cobradas dos clientes brasileiros? Primeiro é a observação. De fato, o spread, que é justamente a diferença daquilo que é cobrado entre o empréstimo bancário mesmo em si, as diferentes linhas de crédito, na verdade, para a população, e do que seria a taxa básica de juros, ou melhor dizendo, o que seria o custo de captação dos bancos mesmo em si. Então a gente percebe que tem uma distância muito grande, e essa distância no Brasil é das maiores do mundo, provavelmente a maior do mundo. É o maior spread do mundo, no caso é o brasileiro. Existem vários fatores que podem explicar, né, essa diferença tão grande. Entre eles está, claro, uma legislação, por exemplo, que dificulta por parte do credor, falando por parte dos bancos, a cobrança mesmo em si desses empréstimos. Então, nós temos um dado aqui em que, basicamente, no Brasil, a gente pode supor que, em média, em torno de R$20 é recuperado a cada R$100 que são emprestados e que não são devolvidos, ou seja, tornam-se inadimplentes. Também, além da proteção mesmo em si, não vou dizer proteção para os devedores, mas é principalmente, vamos dizer assim, uma dificuldade com relação à legislação para melhor dar uma segurança para os bancos, para aqueles que emprestam em si. Tem outros motivos, a carga tributária também é muito elevada,
Tem também uma concentração muito grande dos bancos mesmo em si. A própria taxa Selic, como nós vimos anteriormente, se manteve historicamente no nível bastante alto. E, na verdade, se a gente comparar também com outros países semelhantes ao Brasil, ainda estamos com uma taxa básica de juros também relativamente elevada. Mas nós permanecemos historicamente com uma taxa alta durante muito tempo. Isso acaba dificultando também com que o spread reduza ao longo do tempo nesse sentido. A volatilidade da taxa de juros, enfim, existem vários fatores que podem explicar a situação do spread. Agora, de modo geral, isso é importante a gente observar, é danoso para o crescimento econômico em si. É interessante que, de fato, tenha um trabalho consistente para a redução do spread bancário no Brasil, e isso vai fomentar a atividade econômica e, claro, a geração de empregos como nós estamos precisando. Bernardo Pascovitch, diretor da Associação Brasileira de Fintechs. As fintechs, eu queria que você até explicasse rapidinho para o nosso telespectador o que são as fintechs. Claro. Mas as fintechs e as cooperativas de crédito, parece que elas entram nesse mercado cobrando taxas bem inferiores ao que são praticadas, as que são praticadas no mercado financeiro de modo geral, tradicional. Sim, né? sim. E eu queria que você explicasse também por que vocês conseguem, como é que vocês conseguem diminuir isso. Primeiro, em nome da Associação Brasileira de Fintechs, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Complementando um pouco o que o professor mencionou, as fintechs são basicamente empresas que utilizam tecnologia para fomentar e permitir o acesso a produtos e serviços financeiros. Então, por meio dessa tecnologia, por meio dessa inovação trazida pelas fintechs, as pessoas podem acessar mais ou melhores produtos e serviços financeiros. E por melhores, nós podemos entender que rendam mais, então investimentos mais rentáveis ou empréstimos, crédito com juros mais baixos. Então, em resumo, a fintech ela é uma empresa que se utiliza da tecnologia para escalar suas operações e atingir uma grande massa da sociedade brasileira ou da sociedade na qual ela atue, em prol de um melhor acesso a produtos e serviços financeiros. Tá? Resumindo muito, tem um grande debate sobre o que é fintech, mas em resumo, basicamente isso. Agora, complementando então o que o professor mencionou, as fintechs elas conseguem trazer mais transparência para o mercado financeiro, conseguem democratizar o acesso a esses produtos e serviços financeiros. Então aí existe uma grande contribuição para que por meio da tecnologia, as pessoas que hoje não acessam, não sabem acessar novos produtos, não sabem encontrar novos produtos, não sabem quais canais, onde procurar, né? A tecnologia permite que as pessoas encontrem uma gama maior de produtos. E aí nessa democratização, a nossa visão é que as fintechs conseguem ou contribuem para a redução do spread bancário e dos juros praticados. Porque numa situação em que nós não temos tecnologia e não temos fintechs atuando e as pessoas não possuem tecnologia para acessar produtos e serviços financeiros, como que alguém pode encontrar um produto para contratar? Andando nas ruas, visitando agências bancárias, lendo jornais. Então, são nichos em que as grandes instituições atuam e atuaram historicamente. A tecnologia ela é muito interessante, ela é muito democrática, porque qualquer um pode atuar, né? Qualquer um pode criar uma fintech, o custo tecnológico está cada vez menor, qualquer um pode criar um blog e começar a escrever sobre educação financeira. Então a nossa visão é muito dessa, que a tecnologia permite um acesso melhor e uma transparência maior no sistema financeiro. Então, eu quero ouvir o deputado José Stedley, mas eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela uma informação sobre spread bancário, que foi o primeiro ponto colocado pelo professor. Podemos ver o gráfico sobre spread bancário? A gente tem aqui um gráfico que foi elaborado pelo economista Gilberto Borsa Júnior, economista do BNDES, a partir de dados do Banco Central. Então, ele mostra como o spread bancário brasileiro, ao contrário da taxa Selic, ele vem crescendo com o passar do tempo. Em maio, o spread bancário estava em pouco mais de 69%. Lembrando que o spread é a diferença entre quanto o banco paga quando a gente coloca um dinheiro no banco, a gente faz um investimento financeiro, e quanto o banco cobra quando usa esse dinheiro para emprestar alguém. Essa diferença é a chamada spread. E em fevereiro de 2018, esse spread estava em quase 76%. Então, na contramão do que vem acontecendo, o spread bancário, de maneira geral, ele está crescendo ao invés de subir. E eu gostaria de ouvir o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Stedley. Deputado, recentemente o Banco Central soltou novos números e que mostra que
entre os 10 bancos que cobram as maiores taxas de cheque especial, de onde se deduz os bancos que praticam o maior spread, estão os cinco maiores bancos brasileiros. Né? Bancos de rede, bancos que poderiam operar em grande volume. O professor Marcos Mello falou em concorrência. O senhor acha que seria esse um dos problemas, a baixa concorrência que existe no sistema bancário brasileiro, que favorece que os bancos se deem ao luxo de trabalhar com spreads tão elevados? Com certeza. Primeiro, um grande abraço, Maristela. Sempre um prazer conversar contigo. Abraço, Bernardo, minha colega Ieda Cruzes, ex-governador do Rio Grande do Sul, Marcos. Gostaria de ilustrar primeiro com um dado, que se você tivesse aplicado 10 anos atrás R$100 na poupança, você teria hoje, 10 anos depois, R$198. Se você ficasse devendo 10 anos atrás cheque especial de R$100, você estaria devendo R$4.395.000. São os dados de nenhum sindicato, não é dado da Comissão de Defesa do Consumidor, isso é dado da Fiesp, um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que está divulgando. O que significa isso na prática? Significa praticamente o endividamento da população. Quem pagou isso deixou de consumir. Deixando de consumir, a indústria deixou de produzir, a economia deixou de ser aquecida, o PIB cai. O governo deixou de arrecadar? O governo deixou de arrecadar os impostos, então é um caos. Ele só não é maior porque a maior parte dos bancos chamam esse devedor para uma renegociação. Mas não é porque eles estão preocupados com o devedor, porque a dívida vai ficar tão grande que ele não vai receber. Então é preciso tentar salvar o devedor. E isso faz a renegociação e as pessoas ficam pagando o banco, pagando juro e deixam de consumir. Isso tem um impacto muito grande, principalmente na indústria nacional, no consumo e impacto na economia. Então isso é um desastre para o Brasil. Como foi dito pela Maristela, 5 bancos brasileiros são 5. O Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ou seja, 2 bancos estatais estão no meio disso. 2 bancos estatais estão no meio dessa negociação, desse lucro. E veja que nós tivemos uma grave crise econômica no Brasil, a partir de 2013, e os bancos continuaram a ganhar muito dinheiro. Não houve queda de ganhos dos bancos, desses 5 bancos que representam 90% dos empréstimos nacionais. Então, 5 bancos ganharam, continuam ganhando, a crise não afetou praticamente nada, aliás, estão crescendo a cada ano com esse juro exorbitante. Então, qual é a solução? É simples. O governo federal tem 2 bancos estatais. Baixe os juros dos bancos estatais. Crie a concorrência usando os 2 bancos brasileiros, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. É óbvio que quem vai pedir um empréstimo vai optar pelo Banco do Brasil e pela Caixa Federal se os juros forem pela metade dos bancos privados. Então, são soluções, não são mirabolantes, mas são simples. Mas o que parece, ao mesmo tempo que o governo federal e o grupo econômico do governo se diz preocupado, mas não toma essa atitude que, na verdade, aumentaria a arrecadação do próprio país, porque ia movimentar a economia e esse dinheiro que pode o banco deixar de arrecadar vai entrar da mesma forma e com muito maior valor. Então, essa é a nossa opinião. Deputada Ieda Cruzes, gostaria de ouvi-la, mas eu vou pedir um tempinho, porque eu estou sendo informada que está tendo uma votação. Nesse momento, uma votação nominal, então eu preciso interromper o programa para os 2 deputados subirem. O plenário da Câmara é exatamente aqui em cima. Eu vou fazer uma breve interrupção, eles vão subir, vão votar e vão voltar para a gente continuar o debate. A gente volta já já. A Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante da Câmara. Cabe à CCJ avaliar a constitucionalidade de todos os projetos em análise na Casa. A comissão também tem a palavra final na discussão de projetos que não precisam passar pelo plenário. E é na CCJ que começa o debate sobre as propostas de emenda à Constituição.
No ano passado, por exemplo, a CCJ aprovou a PEC que acaba com o foro especial para autoridades. O texto aguarda agora a análise de uma comissão especial. Em 2017, a CCJ viveu um momento único. Foi o ponto de partida das 2 primeiras solicitações do Supremo Tribunal Federal para processar o presidente da República em exercício. Nas 2 vezes, a comissão e depois o plenário rejeitaram os pedidos. É uma missão muito importante. A gente tem esse reconhecimento da importância da comissão. Sabemos que aqui serão tratados aí os principais temas e debates do nosso país nesse ano de 2018 e tenho aí a convicção da necessidade de tomar decisões compartilhadas com espírito colaborativo, de forma isenta e dando aí uma oportunidade democrática a todos de se manifestarem aqui. Você é desses que fica aflito se der de cara com uma perereca? Berta Lutz certamente não ficaria. Filha do médico e zoólogo Adolfo Lutz, Berta nasceu em São Paulo em 1894 e desde criança demonstrava interesse por animais e plantas. Estudou na Inglaterra e na França, formando-se em ciências naturais. Com 24 anos, voltou ao Brasil e foi trabalhar no Museu Nacional. Lá, consolidou uma carreira de cientista, fato incomum para mulheres naquele tempo. Primeiro, se dedicou aos estudos de botânica e, mais tarde, de anfíbios. Berta identificou espécies novas de anfíbios, em particular de pererecas. Ela descobriu que o coachar delas variava de uma espécie para outra. Seu livro sobre as pererecas brasileiras tornou-se uma referência para os estudos da área. Berta foi também uma das pioneiras do movimento feminista no Brasil. Lutou pelo voto feminino e pela emancipação da mulher. Berta Lutz abriu espaço para que outras mulheres pudessem seguir o caminho da ciência. Atualmente, há tantas mulheres quanto homens trabalhando com ciência no Brasil. A Inspeção Nacional está de volta, os deputados já votaram e já voltaram aqui para a nossa conversa. Deputada Ieda Crucius, a gente estava falando, antes da interrupção, sobre concorrência e o deputado Stedley sugeriu que o governo pudesse usar os 2 bancos estatais, são 2 bancos de rede, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para pressionar as taxas de juros, né? Praticando juros mais baixos, trazer a concorrência também a fazer essa prática. A senhora foi ministra do Planejamento, você já esteve dentro do governo em 93, isso? 93. Eu queria a sua visão sobre esse ponto, principalmente considerando que esses 2 bancos, eles como bancos estatais, são bancos que têm custos muito elevados, custos de pessoal muito elevado em relação ao restante e tem, com certeza, agências em pontos que não são tão rentáveis, mercadologicamente tão interessantes como são os outros bancos de rede. Qual é a sua opinião em relação a como motivar a concorrência? Olha, vou fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo, por exemplo, com o Uber. Porque aqui, tanto o professor Marco quanto o Bernardo, mas principalmente o Bernardo, falaram em concorrência a partir dos pequenos. E 5 bancos dominam o crédito e o volume de depósitos no Brasil. 5 bancos. É uma concentração que não tem... 80% dos ativos nesses 5 bancos. 80% dos ativos. Então, a concentração é uma causa típica de você ter preço alto para o serviço ou para o bem que o setor concentrado fornece. E o que fez o Uber? Ele, através da tecnologia, ele, na verdade, colocou um mundo novo. E hoje todo mundo, via celular, tem acesso à tecnologia, pelos aplicativos os mais diversos, aprendem a usar com muita rapidez. Isso tem mudado o mundo. Então, por que não muda no setor de crédito? Por que não muda no setor de bancos? Está na hora de mudar.
Então, incentivar a concorrência se faz por o uso da tecnologia, em primeiro lugar, eu concordo com isso, né? Se você tiver a oportunidade, tanto é que está se discutindo muito, o Brasil recentemente tem uma moeda chamada real. É recente, 94, né? E antes não tinha moeda, então é recente ter moeda. E se é recente ter moeda, está demorando para consertar os fatores que levam esta moeda a virar crédito de consumo, de investimento, de exportação, de importação, e daí por diante. Então, a tecnologia é um fator importante. O segundo fator é essa concentração, por exemplo, em mão de 2 bancos estatais. É porque eles dão o crédito para aquilo que é chamado de interesse para o país. Quem é que dá crédito agrícola? Quem é que dá o crédito de determinados setores que fazem a história dessa nova era do século XXI, que é o agronegócio e daí por diante? São os bancos estatais. E eles nunca se viram pressionados pela concorrência a fazer alguma modificação também na sua modernização, a não ser recentemente. Então, muitas agências têm sido fechadas. E agências têm sido trocadas pelas maquininhas. As pessoas vão e usam, através das 24 horas, enfim, usam a tecnologia para fazer serviços que antes eram feitos por pessoas. Então, as coisas estão mudando, mas o que não está mudando? E aí eu chamo a atenção, Maristela, e para quem nos acompanha aqui na TV Câmara, de que algumas coisas já estão mudando. Por exemplo, o Banco Central e o Ministério da Fazenda resolveram entrar nessa questão, tem que responder essa questão do spread. Como é que se permite tanto spread assim? Por que determinados setores industriais, todos eles estão virando setores financeiros? Por que determinados setores comerciais, eles fazem o raciocínio financeiro? Abrem, fecham, fazem o raciocínio financeiro. E é esse o raciocínio que tem que passar para o usuário do dinheiro, de tal maneira a que se perceba que você não pode ter a esse custo o cartão rotativo. Você não pode ter a esse custo um cartão de crédito como esse que cobra 500%, que cobra 300% ao ano, quando a taxa básica é 6,5%. Então, aqui no Congresso Nacional, a gente já adiantou. Nós estamos discutindo agora a questão do cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? Existe o cadastro negativo. É aquele, você ficou devendo, você entra ali e perde a tua condição de cidadão ou de cidadã, né? E o cadastro positivo, na verdade, ele é um instrumento que pode vir a baixar os juros. Porque se você é um bom pagador e não tiver essa concentração bancária, porque senão não adianta, o cadastro positivo vai ser um Facebook que você pega os dados e 80 milhões você usa para fazer lucro, né? Não, você tem que modificar várias coisas ao mesmo tempo, né? O engenheiro sempre diz assim, olha, para chegar a um problema como esse não é um erro, é uma sequência de erros. Então, enquanto a gente tem o real, a gente tem insistido numa sequência de erros que tem impedido a taxa de juros de baixar. Mas ela baixou recentemente pelas razões macroeconômicas que a gente conhece. Então, essa transformação dos bancos estatais em bancos concorrenciais implica em que seja possível que os bancos se vejam levados a dar crédito agrícola, desde que agora existe o seguro agrícola. Então, o crédito, ele não precisa ser afastado do banco privado, porque o banco privado dá o crédito junto com o seguro. Então, não tem a inadimplência ou a falta de garantias, né? Um papel financeiro chamado seguro pode incentivar, e é recente. Décadas a gente tentou ter seguro agrícola, décadas. O que impedia? Essa clusterização, essa concentração do sistema financeiro e bancário. Mas enquanto a gente começa o programa, a Maristela diz assim, não dá para fazer discurso aqui. Então eu não vou fazer discurso, mas o que eu quero dizer é que nós, o cadastro positivo é um, e o segundo, já baixamos a taxa de juros do BNDES. Então, pela medida provisória 777, nós mudamos a taxa de juros de longo prazo, que era uma taxa de juros que era cobrada barata pelo BNDES, mas era captada cara pelo governo. O governo captava mais de 9%, que vendia títulos, e emprestava, mas emprestou para quem? Para quem o BNDES emprestou? E esses escândalos sequenciais todos aconteceram. Emprestou para grandes. Então está na hora de pequenos entrarem no jogo, sejam eles credores, sejam eles os buscadores de crédito, né? Então, tanto a medida provisória que mudou a taxa de juros do BNDES, quanto, vamos falar, eu sei que a matéria não é
aqui, mas um dos fatores de spread é o custo trabalhista. Então, os bancos, eles tinham um passivo trabalhista gigantesco, como tem as estatais. E com a reforma trabalhista, isso veio lá para baixo. Há uma segurança de que a taxa de juros vai baixar, porque um custo básico, que era o custo da justiça do trabalho, ela foi conduzida por uma reforma que permite as pessoas trabalharem em casa, não precisam trabalhar 8 horas por dia. Houve uma reforma de modernização, uma reforma de tecnologia na relação trabalhista. Então, os fatores são tão diversos quanto o engenheiro te diz. A gente pode encadear vários, mas um deles, e o mais importante, é a gente saber que a gente tem uma moeda e tratá-la bem, e não como se aquilo fosse temporário. Não, o real não é temporário. Bom, antes da gente continuar o nosso debate, eu quero registrar que nós fizemos 2 convites que infelizmente não foram aceitos. Nós convidamos a Febraban para compor o nosso debate e também o Banco Central para também compor o nosso debate. Infelizmente, as assessorias disseram que os órgãos não poderiam participar. Professor Marcos Mello, foi falado muito aqui sobre a questão da concorrência, né? Em abril do ano passado, há um ano, o Banco Central baixou aquela norma em relação ao crédito rotativo dos cartões de crédito. Houve, no primeiro momento, uma redução da taxa do rotativo, mas aí a taxa do produto, que é o parcelamento do cartão de crédito, ela subiu. E, por incrível que pareça, recentemente o chefe do Departamento de Estatística do Banco Central, ele informou que um dos motivos que levou à elevação dessas taxas foi o ingresso de mais instituições no mercado de cartão de crédito. Então, não parece estranho, no momento que você tem mais jogadores nesse mercado, em vez de o mercado ficar mais competitivo, ele fica menos competitivo? É porque realmente não é uma questão fácil, não é apenas um elemento, 2 elementos que explicam tudo o que está acontecendo. De fato, foi uma medida interessante, né? A possibilidade de que, após determinado prazo, se possa converter o que seria aquela linha de crédito no cartão de crédito por outro tipo de linha de crédito que tem uma taxa de juros, veja, menos alta, não é que seja baixa, é menos alta do que a anterior. Isso é uma boa medida, acaba aliviando também, principalmente aqueles que estão devendo e as famílias, para planejar melhor e assim obter novamente a sua capacidade de crédito. Agora, eu gostaria também de complementar com outros aspectos o que foi comentado aqui, não é? Nós estávamos falando a respeito da concentração dos bancos, né? Então, 4 bancos concentram aproximadamente 78% de todo o crédito, o volume de crédito no Brasil. Esse é um dado importante, mas é preciso a gente também verificar isso no tempo. Há cerca de 10 anos, era de 54% aproximadamente. A concentração desses mesmos 4 bancos era de 54%, e depois em 10 anos se tornou de 78%. Quer dizer, não é apenas um determinado dado, assim como também o próprio spread, né? Apesar da redução na taxa básica de juros, que é o que, de modo geral, para quem está nos ouvindo, é o que norteia todas as outras taxas básicas, de uma forma simples falando. Apesar de toda a redução que nós observamos, principalmente no ano passado, e nós ainda temos uma perspectiva de uma redução também ao longo desse ano, embora numa velocidade menor, ainda assim o spread aumentou, como nós vimos inclusive no gráfico. Ainda assim aumentou. E a taxa básica de juros, né, que é o que se chama Selic, é um dos fatores fundamentais para fazer com que o spread seja elevado. Então, a gente precisa observar isso também no tempo, o que está acontecendo. Nesse sentido, também complementar que vem a beneficiar bastante, de modo geral, o mercado, os consumidores e também as instituições financeiras, né, de um certo sentido, a ocorrência, como nós estamos observando, das fintechs, que nem todas, na verdade, são para crédito propriamente. Existem outros serviços bancários que são prestados, né, e que acaba ajudando, nesse caso, a nivelar um pouco melhor o mercado, de forma a permitir que o consumidor tenha uma taxa de juros mais baixa. Mas também um outro fenômeno que é interessante, que é a cooperativa de crédito. Sim. A cooperativa de crédito também expandiu bastante nos últimos anos no Brasil. Mesmo durante esse período de crise, de recessão, elas cresceram. Exatamente. E muito também a esteira do alto custo que os bancos acabavam repassando, inevitavelmente, para o consumidor, de modo geral. Então, você tem serviços hoje em cooperativas de crédito que são mais baratos do que os bancos tradicionais, do que as grandes redes em si.
De fato, nós estamos observando, né, uma redução, por exemplo, do que seria o custo operacional dos bancos, de modo geral, no Brasil. Não apenas no Brasil, no mundo inteiro, né, a gente observa que o fato de nós termos agora novas tecnologias sendo implantadas no próprio banco, a gente tem uma migração de determinados custos fixos, como, por exemplo, agências mesmo em si, e uma quantidade maior de funcionários, para uma maior eficiência para as transações online. Isso acaba reduzindo. Agora, isso é um outro aspecto importante e que tem sido estudado de modo geral. É uma hipótese de que, apesar de medidas, vamos dizer assim, precisas a respeito do que o Estado, o governo pode fazer com relação ao mercado bancário mesmo em si, isso, de modo geral, não tem tanto efeito, e principalmente não tem tanto efeito no curto prazo, do que a condição da política econômica de modo geral. Isso tem um efeito muito maior com relação ao spread. Então, e o que é que eu quero dizer com isso? É o combate, por exemplo, ao déficit fiscal, é toda uma estabilidade econômica que foi conquistada, em parte, pelo menos nos últimos anos, mas que ainda tem trabalho por se fazer. Essas medidas, vamos dizer assim, de maior equilíbrio da economia como um todo, né, medidas macroeconômicas em geral, acabam tendo um efeito maior com relação à redução do spread do que propriamente essas pequenas medidas que são necessárias e que precisam ser feitas. E a própria estabilidade política, né? Eu vou precisar fazer um breve intervalo e na volta a gente vai conversar um pouco sobre a questão da legislação que foi falada aqui. Eu vou querer ouvir o Bernardo sobre essa questão da legislação para as fintechs, a recuperação dos ativos, dos créditos que forem emprestados. Se você não participou, ainda dá tempo. Aproveita para ligar para a gente pelo WhatsApp, mandar sua mensagem, WhatsApp 61996202573, ou participar no nosso bate-papo aberto no youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. A gente volta já, não saia daí. O programa de visitação institucional da Câmara dos Deputados possibilita conhecer os salões do Palácio do Congresso Nacional, o plenário Ulisses Guimarães e apreciar as esculturas e painéis de artistas consagrados. As visitas guiadas ocorrem diariamente, sem agendamento. Os visitantes recebem informações sobre arquitetura, história e o papel do legislativo. A visitação também é oferecida em outros idiomas e, nesses casos, é necessário marcar antecipadamente. Acesse o portal e saiba mais sobre esse e outros programas institucionais da Câmara dos Deputados. Informações também pelo Disque Câmara 0800 619 619. 1h30 da tarde em Brasília, está no ar o Câmara é Notícia. A gente traz para você as últimas informações da Câmara e da atividade parlamentar. E você pode acompanhar o nosso jornal também no YouTube. É só acessar câmara.leg.br/YouTube e aproveite para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo o que acontece na Câmara, ao vivo e sem cortes. Câmara é Notícia vai ao ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. Eu sou Jober Carvalho. Eu sou Ana Raquel Macedo e esperamos você. Sabe o que tá na moda? O quê? Me conta. Ficar por dentro de tudo que acontece na Câmara. O plenário, as comissões, das decisões que mexem com o nosso dia a dia. Tá todo mundo se inscrevendo. Babado! É só acessar o YouTube e procurar por Câmara dos Deputados. Ah, e cuidado com os fakes, viu? Depois é só assistir tudo sem corte e sem edição ao vivo. A Inspeção Nacional está de volta. Hoje nós estamos discutindo por que a taxa Selic atingiu seu nível mais baixo, mas os juros bancários continuam elevadíssimos. Bernardo Pascovitch, falando um pouco sobre a experiência das fintechs. A gente falou muito aqui sobre, o professor falou sobre a questão da legislação, a dificuldade de recuperação de créditos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E a gente falou também muito sobre custos.
A gente esquece, por exemplo, que um dos custos que os bancos têm hoje tem a ver com segurança. Cada vez mais, principalmente no interior do país, as agências bancárias são alvo de explosões e tal. E isso tudo entra nos custos do banco e entra no cálculo dos spreads. As fintechs não têm agências físicas, então não passam por esse tipo de problema. Queria que você falasse então sobre a questão da legislação para recuperação de crédito, se é mais fácil para vocês, e sobre a questão dos custos. Posso fazer um comentário rápido sobre concorrência? Por favor, claro. Nós fizemos um levantamento na Associação Brasileira de Fintechs, comparando a média cobrada de juros pelas fintechs com as instituições financeiras tradicionais. Então, nós observamos um cenário muito interessante, porque na linha do que o deputado Stedley mencionou, essa proposta de utilizar os bancos estatais para redução de juros pode fazer sentido, mas, por exemplo, reduzindo em 50%, continua muito alto. Para ilustrar, em alguns produtos de crédito cobrados, ofertados e juros cobrados pelas instituições, beiram níveis de 20%, 30% ao mês. Né? As fintechs, em média, ficam entre 3% e 4,5% ao mês. Então, ainda que a gente reduza em 50% ou em 3 vezes, em 4 vezes, nós não vamos chegar aos bancos estatais. Praticamente impossível que alcancem os níveis praticados pelas fintechs. Então, nossa visão, por que as fintechs ainda não são tão grandes? Tem essa questão de concorrência, tem a questão da dificuldade de atuar no mercado concentrado, mas tem também a questão de nós estamos trabalhando com o Banco Central, trabalhando com o CVM, adoraríamos trabalhar com o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, para levar para a sociedade brasileira a mensagem de que, olha, a fintech é uma organização segura, é uma organização transparente, a fintech ela atua especialmente em favor dos consumidores, em favor das pessoas. Então isso é muito importante e esse é o nosso grande desafio enquanto associação, enquanto fundadores ou líderes de fintechs. Como a gente leva essa mensagem para a sociedade e como conta para a sociedade que as fintechs são seguras. O Banco Central parece que quer regulamentar ainda esse mês o funcionamento das fintechs. Eu ia mencionar sobre isso. Então, entrando um pouquinho na parte de regulação, de recuperação de crédito, etc. Muitas pessoas têm a noção de que a regulação ela é nociva ou prejudicial às fintechs. E não é uma verdade. Se bem feita, a regulação ela pode potencializar e pode permitir que as fintechs cresçam muito mais, que a inovação cresça muito mais. O Banco Central está para publicar uma resolução sobre a regulamentação das plataformas digitais de crédito online. É justamente disso que a gente está falando, sobre como o crédito online ele pode reduzir o juro praticado por toda a economia. Em específico, na parte de recuperação de ativos, essa é uma linha que a fintech ela busca fugir dessa questão de recuperação da seguinte forma: com muita tecnologia, as fintechs conseguem fazer uma análise mais eficiente do perfil do consumidor, uma análise de, mais um termo em inglês aqui, o score, né, que é basicamente o índice, entre aspas, traduzindo assim. O cadastro positivo vai ajudar vocês? Com certeza, o cadastro positivo vai ajudar muito, porque as fintechs conseguem, pela tecnologia, analisar mais eficientemente o risco daquela pessoa se tornar inadimplente do que uma instituição tradicional consegue fazer. Então, as fintechs elas não têm tantos problemas de recuperação de ativos. Tá? E o último ponto sobre os custos. De novo, tecnologia. Claro que existem algumas ameaças, então tem ataques de hackers, tem vazamento de dados, tem a questão do Marco Civil da Internet, que regula hoje essa questão. Mas os gastos para você ter uma estrutura confiável e blindada de informações na internet é infinitamente menor do que os gastos para você manter centenas de agências, país afora, com seguranças armados, portas blindadas, etc. Então essa questão do custo contribui muito. São operações online, operações que usam tecnologia e que conseguem baratear muitos aspectos da jornada ou da vida do crédito na sociedade. Deputado José Stedley, o Bernardo trouxe aqui uma provocação para o Congresso brasileiro, que precisa discutir a questão das fintechs. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso e também sobre a questão da transparência. Ainda vindo ao Banco Central, um dirigente do Banco Central, se não me engano, o próprio presidente Ilan disse que um dos problemas é a falta de transparência que existe. O consumidor bancário, ele não consegue entender, né, com clareza o que está embutido naquele custo, de modo até a conseguir comparar. Tal banco está cobrando tanto, esse banco cobrando tanto. Não, primeiro dizer que
o Banco do Brasil reduzindo pela metade, ou a Caixa reduzindo pela metade os juros, ainda vai ficar bem longe do necessário. Mas já é uma mudança. Já é um avanço, porque está cobrando 300, vai cobrar 150, já é um avanço, vai forçar com que os outros bancos também baixem o seu juro bancário. E olha que o crescimento, o lucro dos bancos nesse período foi estrondoso. Os dois maiores bancos passaram de 13 para 24 bilhões o crescimento no momento de crise, com 30% de calote. Veja, se não tivesse o calote, se não tivesse a crise, teria sido praticamente dobrar o lucro em 4 anos. Então, estão muito bem, obrigado. Acho que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm sim essa tarefa de tentar baixar o lucro, baixar os juros, para que a população sobreviva, porque tem a opção de um juro mais barato. Com isso, nós vamos salvar milhares de pequenos empresários que se viram obrigados para salvar a empresa, ficar que neve, né? Precisa pagar o salário, precisa comprar o produto, não tem para quem vender, mas eu quero salvar a empresa e acaba entrando no cheque especial, entrando no cartão de crédito, e isso vira uma bola de neve que acaba fechando muitas empresas. Tem microempresário usando o cheque especial como capital de giro, né? Pois é. Não tem negócio, talvez só o tráfico de drogas e armas que consiga ter uma rentabilidade para pagar juros de cheque especial como capital de giro. Não tem atividade produtiva que consiga cobrir isso. Nós estamos afastando do nosso país, na minha opinião, e a taxa de juros é um motivo que afasta do nosso país investidores, os pequenos investidores e até pequenas empresas nacionais e médias empresas. Indústrias do Rio Grande do Sul estão procurando o Paraguai, Uruguai, Argentina, é outra taxa, é outro modelo, o crédito. Então, nós estamos perdendo o poder de produção no nosso país, isso é um caos para a nação. Então, dizer que, os bancos estão com problema, tem problema de segurança, é um custo que não deveria ser do banco, esse é um custo que tem que ser do Estado, garantir a segurança para a nação. Tudo bem, mas o banco também, ao mesmo tempo, que aumentou nesse período de 65% os gastos, a taxa cobrada de administração, e a inflação foi 30%. Então, ele compensou com outras formas. O grande ganho dos bancos tem sido, sim, os juros exorbitantes, e isso tem feito com que milhares de brasileiros deixem de produzir. Isso é muito importante para a nossa nação. Deputada Ieda Cruz, eu comentei no primeiro bloco que em abril de 2017 o Banco Central definiu novas normas em relação ao crédito rotativo do cartão de crédito, né? Mas houve uma redução no primeiro momento, mas o produto alternativo, as taxas subiram muito. Agora a Febraban anuncia que a partir de julho os bancos vão ser obrigados a oferecer para os clientes que estão usando cheque especial alternativas de crédito mais barato, parcelamento e tal, para tentar ajudar esse cliente a sair do cheque especial, que é o custo mais elevado que tem, né? A senhora acha que pode acontecer um fenômeno parecido, esses produtos alternativos também apresentarem taxas crescentes? Não dá para escapar, não é por aí a coisa. Essa tentativa do Banco Central de dizer aquele que usa o crédito rotativo, quer dizer, ele já está perdido mesmo, né? Ele já está perdido numa taxa de juros excepcional, que o próprio banco acha alternativas mais baratas para ele escapar do circuito permanente de endividamento a que ele se coloca. Porque no cartão de crédito é diferente do crédito pessoal. O crédito pessoal você tem um automóvel para recuperar, o crédito pessoal você tem um imóvel para recuperar. E no crédito rotativo não, você tem que manter esse doente vivo, né, para conseguir manter o pagamento do cartão e o uso do cartão. Eu não acho que esse dado do Banco Central afete qualquer coisa, a não ser um discurso, digamos assim, olha, vocês têm condições de fazer, por que vocês não fazem? E realmente os bancos têm condições de fazer a busca de alternativas para essa coisa inaceitável, que é o custo do rotativo e até do especial. Mas eu queria introduzir uma outra questão aqui. Quer dizer, as empresas, vamos falar de empresas, né? Quanto mais, nós estamos fazendo imposto de renda esse mês, né?
ele se simplifica, mas ele é muito complicado de ser feito, porque a própria renda da pessoa física, ela deveria ser programada no sentido de você não pagar tanto imposto, né? Você fazer as coisas de maneira a equacionar aí o que você tem de rendimento e o que você paga de imposto. Mas para as empresas é impossível. Enquanto você não tiver uma reforma tributária, enquanto você não equacionar o custo Brasil por parte da reforma tributária, o peso fica só em cima da moeda, ou seja, política monetária, sistema de crédito. Mas e a política tributária? Essa que faz do custo Brasil um estupor, né? Você tem pessoas físicas buscando pagar um imposto de renda, mas ele é altamente regressivo, paga mais quem ganha menos. E nas empresas você fecha a empresa, ou tem departamentos inteiros para tentar não fechar a empresa, para ter os seus tributos pagos de uma maneira legal. Você não escapar da questão legal. E para onde vão esses tributos? Aí que você chega lá no governo e vê o quanto ele gasta em juros. Você vê, então, que o circuito ele pega todo mundo junto, né? Que a taxa de juros ela é perversa para todos. Né? E porque não faz uma reforma tributária que estabilize municípios, estados e a União, num sistema menos custoso, menos gravoso, acaba que é o governo todo-poderoso que tem que ir no mercado, através dos títulos, buscar os seus recursos. Por exemplo, nesse tempo do BNDES, dar subsídio implícito ali, né? Botava títulos do governo, pagava 9,5%, digamos assim, e emprestava para as empresas que iam até o BNDES, que eram as grandes, não tinha lugar para as pequenas, a 7,5%. Mas são títulos do governo. E aí você tem um endividamento do governo que não se distingue do endividamento da pessoa do cartão de crédito. O governo está praticamente usando um mercado concentrado de ativos financeiros, de títulos, né? Pagando uma taxa de juros grande, por isso que a taxa de juros ainda é alta, né? Para se financiar, e financiar gastando de uma maneira errada. Então, quando a gente diz que são várias as coisas e não apenas, por exemplo, mexe com a concorrência, tem que mexer com a concorrência. Aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não podem ser bancos normais, não podem ter a mesma lógica de bancos normais, porque aplicam em créditos que são importantes para a economia. O crédito agrícola seria um deles, né? Então, não é um elemento só, é o custo Brasil como um todo. A trabalhista a gente, em parte, já equacionou. Então, está reduzido o custo trabalhista de uma maneira monumental. Se as empresas gastavam em pendências na Justiça Trabalhista 56 bi o ano passado, na taxa 12 meses já está menos de 40. Então, já é mais dinheiro para as empresas fazerem a sua finalidade e não sustentarem um custo trabalhista por um sistema errado de regras e de legislação. A mesma coisa a gente tem que fazer com o setor financeiro. Qual é o conjunto de regras ou qual é a legislação que tem que ser aplicado para o sistema financeiro para ele não lucrar mais na crise. Quanto maior a crise, mais ele lucra, né? Quanto mais baixa a taxa de juros, maior o spread. Tem alguma coisa errada na legislação que não impede que isso aconteça, que seja uma lógica do banco que ele possa botar tarifa para isso, para aquilo, vende casado seguro com o crédito que ele dá. Então, o trabalho do Congresso ele é grande, é um trabalho grande, mas por partes algumas coisas já estão acontecendo. Se a gente quer baixar a taxa de juros para quem usa o crédito, então o cadastro positivo é um dos itens. Se a gente quer baixar a taxa de juros e torná-la concretamente visível para pequenas empresas, a gente faz o BNDES ter uma nova taxa. Já fizemos uma nova taxa, daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado. Né? Mas não dá para um elemento pequeno como esse que você citou, que é o sistema, enfim, Banco Central pede ao mercado para achar alternativas. Não, elas têm que vir quase que ao natural. E eu não tenho dúvida de que a tecnologia vai ajudar muito nisso. Então, você dá alternativas ao celular para que a pessoa seja capaz de ir aprendendo que se está precisando de alguma coisa, tem um aplicativo, ele vê qual é. Não estou dizendo nem para aplicar, mas é para receber o crédito. Não é à toa que tem tanta gente no Bitcoin, né? Está querendo ver, opa, vou experimentar, vou jogar aí, né? Quero ver, um novo jogo. Mas escapa das regras que não tem permitido um funcionamento mais saudável.
do sistema financeiro para quem precisa de crédito. Você queria falar, Bernardo? Rapidamente, só adicionar aqui a sopa do spread. A senhora mencionou sobre a falta de planejamento das pessoas. Eu adicionaria aqui a questão da, infelizmente, a falta de educação financeira da população brasileira. Porque quando a gente fala que existe rotativo, rotativo parcelado, rotativo regular, rotativo não regular, crédito pessoal, consignado, cheque especial, as pessoas, infelizmente, não sabem quais são as modalidades, quais são as diferenças. Então, muitas vezes acabam, no desespero, por questões particulares, acabam por contratar produtos e serviços de crédito sem entender exatamente como eles funcionam. Existe modalidade de crédito para negativado, né? Que são taxas ainda mais altas. Então, é importante, e as fintechs também atuam nisso, o Ministério da Educação tem aprovado e tem se preocupado mais com a questão da educação financeira no currículo nacional, para que a população brasileira tenha mais educação financeiramente falando, para entender como funciona o produto, não se endividar sem analisar e sem fazer isso conscientemente. Mas olha, ele é quase que levado para um brete, né? Quando eu vejo esses consignados, sabe, e uma taxa de juros de consignado que devia ser perto de zero. Porque o consignado acabou, o cara recebe o salário menos o consignado que ele tem. Ainda tem uma taxa de juros de 15%. Então, claro, se ele fosse mais educado em termos de alternativas, ele não caía nessa. Mas, na verdade, vamos lá na mesa de trabalho deles. Olha, você tem um consignado para isso. Manda por SMS. Apesar de que, salvo engano da minha parte, já está até proibido mandar esse tipo de oferta por SMS, né? Mas manda por SMS. Crédito e tal, não sei o quê. É porque os bancos, na verdade, eles fazem eles passam esse tipo de informação para aqueles produtos que são mais interessantes para eles, evidentemente. Então, aqueles produtos, vamos dizer assim, que pudessem ser mais adequados para as pessoas, para as empresas, existe sempre uma certa dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Nós estávamos falando a respeito de empresas, para que, de modo geral, em geral, as empresas, ao obter crédito, que tem uma taxa de juros, pelo menos condizente em termos de investimento do que ela vai fazer, e aí eu estou falando a respeito, por exemplo, das linhas do BNDES, dos fundos constitucionais de financiamento, então tem no Centro-Oeste, no Norte e do Nordeste. Para você conseguir efetivamente liberar esses valores, modo geral, você tem que fazer, por exemplo, um título de capitalização no banco, você tem que fazer um seguro, por exemplo, no banco. Isso é aberto, isso é venda casada, isso não é permitido, mas parece que o Banco Central faz vistas grossas a respeito disso. É preciso resolver esse tipo de problema também. E porque, no final das contas, quando você está colocando um seguro, apesar de contabilmente não ser classificado como sendo propriamente custo do empréstimo, do ponto de vista financeiro, propriamente dito, é um custo do empréstimo, sim. E entra naquilo que o Bernardo estava falando, que as pessoas não conseguem perceber isso, né? Exatamente. E aí é importante a gente colocar também esse apelo para a população, porque isso daí é a parte da ação da nação, do povo propriamente, é buscar informação. Nós temos a internet, tem uma quantidade muito grande de informação, e hoje em dia você consegue encontrar textos bastante simples para entender o que se trata aquilo tudo. Então, quando estiver precisando de algum tipo de serviço bancário, procure, verifique, compare. Isso é extremamente importante. Hoje em dia é bem mais fácil fazer isso. De fato, eu concordo com o Bernardo, porque é importante uma educação financeira. Mas veja, as pessoas muitas vezes são levadas a um brete, como a deputada falou. Primeiro, o número de propaganda que tem do crédito fácil. Pessoa aposentada chega ali, não precisa provar nada, não precisa provar que tá com dificuldade, que não vai ter como pagar. Todas as facilidades são apresentadas do ponto de vista também do cartão de crédito. Muitas pessoas e muitos pequenos empresários, principalmente, acreditam, eu vou pegar agora e no mês que vem já regularizei, vai entrar dinheiro e eu vou botar em dia. E isso não tem acontecido. A pessoa vai aumentando, para pagar aquilo, pega outro e pega outro. Então, é importante a educação, mas é importante um regramento, algumas proibições dessas publicidades falsas. E é muito difícil, tem sido muito difícil aqui na Câmara dos Deputados e no Senado aprovar leis que regulem isso, que criem regramentos para
não haver esse incentivo, essa venda de um produto muito fácil que vai causar uma tragédia para as famílias e para os empresários brasileiros. Recentemente, saiu uma pesquisa que mostra que o brasileiro, da crise que nós passamos para cá, ele passou a poupar um pouco mais, o que também não é uma característica nossa, né? Poupar um pouco mais e se endividar menos. Até a taxa de inadimplência deu uma baixadinha, mas o nível de endividamento ainda é muito alto e o nível de poupança também é muito baixo, né? O que mostra que a gente precisa, de fato, de educação financeira, né? Agora, professor, a deputada comentou aqui, estava falando muito sobre volume, né, de operações, falou também sobre a questão tributária, né? O que a gente percebe é que os bancos brasileiros, os grandes bancos, os grandes de varejo, eles continuam praticando spreads muito elevados e estão ganhando não no volume de operações que fazem, mas nas poucas operações que fazem e continuam ganhando cada vez mais. É isso mesmo que está acontecendo? Em certo sentido é isso, né? Mas aí que está, o grande problema realmente é estrutural, ou seja, dentro de um ambiente econômico que ainda não é propício, vamos dizer assim, nós tivemos, claro, um problema, uma crise econômica muito grande, ainda tem muito problema para resolver. Então, basicamente, é isso que ainda precisaria ser resolvido nesse sentido. Eu não acredito em medidas, vamos dizer assim, que venham a impor a empresa, sejam elas bancos, por exemplo, ainda que sejam instituições, nós estamos falando de instituições públicas, mas o Banco do Brasil propriamente é uma empresa, é uma SA, então ela tem ações, são acionistas, pessoas físicas que estão esperando que o banco tenha um bom resultado para poder retorno do investimento que eles fizeram, porque ele gastou dinheiro para comprar aquela ação. A Caixa Econômica é uma outra história, é uma empresa pública, mas mesmo assim ela precisa mostrar resultado. Então eu não acredito, eu não sigo muito a linha de impor, vamos dizer assim, determinadas medidas para os bancos, pelos bancos, por exemplo, reduzirem taxa de juros para que os demais possam seguir. Eu não creio que isso, inclusive, vá funcionar muito bem. Talvez possa trazer mais problema para os bancos, para esses bancos, do que propriamente resolver alguma questão com relação ao spread. Mas é uma questão mais estrutural. Eu gostaria de mencionar um outro efeito, inclusive, que também é muito ruim para a economia brasileira, de modo geral. É que você fez, inclusive, claro, em tom de brincadeira a respeito, mas com essa taxa de juros, somente essas atividades aqui é que consegue ter rentabilidade. Porque no final das contas, é justamente essa taxa de juros que os bancos estão oferecendo de modo geral para as empresas é que limita, né, no ponto mínimo, quais são aqueles projetos de investimento que precisarão ter uma rentabilidade superior para serem viáveis economicamente. Senão, não faz sentido que a empresa tome um empréstimo. Então, se a taxa de juros para as empresas captarem recursos estiverem em patamares elevados, como estão ainda hoje, muitos projetos que poderiam vir a ser viáveis, né, em termos de rentabilidade, acabam não sendo, porque não tem essa rentabilidade tão elevada. O que é que isso gera? Menos investimento das empresas, menos criação de emprego e a manutenção da dificuldade de criação de vagas. Menos arrecadação, menos arrecadação também. Fiscal se mantém. Aí voltamos para o início da questão, ou seja, é tentar recuperar de poucos ao invés de um pouco de muitos. Deputada Ieda Cruz, o nosso tempo está quase terminando. Eu queria ouvir, a senhora falou muito sobre a questão do BNDES e dos empréstimos feitos a juros subsidiados para os grandes empresários brasileiros, né? A gente sabe que os empresários brasileiros, eles parecem ter uma resistência muito grande de ir ao mercado aberto e captar recursos no mercado aberto, inclusive no exterior, bolsa de valores e tal, porque existe uma cultura no grande empresariado brasileiro de que o Estado é sempre o provedor de recursos com custos mais baixos. E isso dificulta para que haja recursos para esse pequeno investidor, médio investidor, que quer alavancar o seu negócio. Do ponto de vista da legislação, a senhora acha que há alguma coisa que possa ser feita para estimular o mercado acionário brasileiro, quebrar esse círculo? No mundo inteiro a gente está passando por imensas transformações, né? Quando a gente vê como é que a tecnologia ela pode atuar
no fluxo geral de produção ou de comércio. Né? Você pega assim, quais são os temas de hoje? Né? A privacidade é o Facebook, rompeu. A Amazon, que nasceu de uma certa maneira, está fazendo com que lojas se fechem numa proporção imensa no mundo inteiro. E elas não são reguladas. Quer dizer, a internet não paga imposto. Então, como é que você vai sustentar, e é a questão do BNDES, como é que você vai sustentar um Estado como ele sempre foi, se a realidade está mudando? Né? De onde é que você vai conseguir arrecadação para fazer saúde, educação, segurança pública e ainda entrar no mercado de crédito? Né? Então, o mundo está mudando tanto que você fazer com que o BNDES, que foi mal utilizado nessa última temporada, né? Endividando mais ainda o governo, que são títulos que foram para o BNDES e viraram crédito para grandes empresas, né? Como é que você vai mudar do BNDES? O quadro técnico do BNDES é sensacional, ele é maravilhoso, né? Ele já fazia críticas internas bastante... Olha, se é um banco de fomento na moderna era da tecnologia, como é que nós podemos fomentar o crédito a empresas, por exemplo, vinculando a questão da introdução de tecnologia? A empresa tem que mostrar que é moderna concorrencialmente, ela vai poder concorrer nesse mundo tecnológico, né? Então as coisas estão mudando de tal ordem que o que nós estamos realmente discutindo é a questão do Estado. Né? Aonde ter Estado? Para as eleições, não é, deputada? É um tema para as eleições. Ou colocam uma pauta nova aí, ou essa pauta nova vai surgir de outra maneira. Então, senhores, na velha regra. Meu tempo está esgotado. Infelizmente, a minha tecnologia não permite que eu avance no tempo. Eu não tenho ainda essa expertise de vocês. Bernardo, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa. Bernardo Pascovitch, diretor da Associação Brasileira de Fintechs, muito obrigado por sua participação. Deputada Ieda Cruz, PSDB do Rio Grande do Sul, muito grata também por sua presença. Professor Marcos Melo, professor do BMEC Brasília, muito obrigado também por sua presença. Deputado José Stedley, PSB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, muitíssimo obrigado. Você de casa que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigada também. Na próxima semana, nós vamos falar de proteção de dados, porque há menos de 6 meses das eleições, como proteger os eleitores brasileiros e evitar o uso das redes sociais, das informações das redes sociais para fins eleitorais. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo aqui na TV Câmara. Até lá.